O espetáculo da força e a realidade da fraqueza. No início de setembro de 2025, o mundo voltou seus olhos para Pequim, onde três dos líderes mais poderosos e controversos da atualidade, Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un, se reuniram em um dos maiores desfiles militares da história recente. Tanques, mísseis intercontinentais, caças furtivos e armas futurísticas desfilavam em uma exibição calculada de força. A mídia internacional, especialmente veículos como The New York Times e BBC News, não perdeu tempo em retratar o evento como uma demonstração de poder inquebrantável, uma mensagem clara de que a China, a Rússia e a Coreia do Norte estavam unidas e prontas para desafiar a ordem global liderada pelos Estados Unidos. Mas, por trás das câmeras e das manchetes sensacionalistas, a realidade era muito diferente. O desfile não foi um sinal de força, mas de fraqueza. Cada um desses líderes enfrenta crises internas profundas. Xi Jinping luta contra um crescimento econômico em declínio, desemprego juvenil recorde e uma bolha imobiliária prestes a explodir. Vladimir Putin está isolado por sanções internacionais, com uma economia sufocada pela guerra na Ucrânia. Kim Jong-un governa um país onde milhões passam fome, e sua única fonte de renda significativa é a exportação de armas. O que realmente uniu esses três homens não foi a confiança em sua própria força, mas o medo de um único homem, Donald Trump. Com sua volta à Casa Branca, Trump representou uma ameaça existencial aos planos desses regimes. Sua história de tarifas agressivas contra a China, sanções duras à Rússia e pressão máxima sobre a Coreia do Norte já havia deixado marcas. Agora, com Trump de volta ao poder, a incerteza e o pânico se instalam nos palácios presidenciais de Pequim, Moscou e Pyongyang. A de Trump está desestabilizando esses regimes e o que isso significa para o futuro da geopolítica global. China, gigante com pés de barro. A economia em declínio e a bolha imobiliária. A China de Xi Jinping já não é mais a potência econômica inquestionável de uma década atrás. O crescimento desacelerou, o desemprego juvenil supera 20% em algumas regiões, e a bolha imobiliária ameaça desmoronar. Empresas como a Evergrande já deram sinais de colapso, e a confiança dos investidores internacionais está abalada. Enquanto o governo chinês gasta bilhões em propaganda e exibições militares, a realidade é que a economia depende fortemente das exportações para os Estados Unidos. Justamente o país que, sob Trump, impôs tarifas recordes e ameaça fazer ainda mais. A questão de Taiwan e a pressão militar. Xi Jinping sabe que qualquer movimento contra Taiwan poderia desencadear uma resposta militar americana. Trump já deixou claro que não tolerará uma invasão chinesa, e a presença de porta-aviões americanos no Pacífico é um lembrete constante de que a China, apesar de seu arsenal, não está pronta para uma guerra prolongada. O desfile militar foi, em parte, uma tentativa de intimidar Taiwan e os aliados americanos, mas também uma forma de distrair a população chinesa dos problemas domésticos. A dependência tecnológica dos Estados Unidos. A China pode ter mísseis hipersônicos e drones avançados, mas seu setor tecnológico ainda depende de semicondutores americanos. Sanções como as impostas à Huawei provaram que os Estados Unidos podem estrangular a economia chinesa com um único decreto. Trump não hesitaria em usar essa alavanca novamente. Rússia, o gigante ferido pela guerra na Ucrânia. O custo da guerra e o isolamento internacional. Putin apostou tudo na invasão da Ucrânia, mas o conflito se arrasta há anos, a economia russa está sufocada por sanções, e o exército mostra sinais de esgotamento. Apesar da retórica belicosa, a Rússia não consegue vencer uma guerra contra um país menor e menos equipado. Se não pode derrotar a Ucrânia, como enfrentaria os Estados Unidos? OTAN mais forte do que nunca. Contrariando as expectativas de Putin, a OTAN não se fragmentou, ela se expandiu. Países como Finlândia e Suécia, antes neutros, agora fazem parte da aliança. A Europa reduziu sua dependência do gás russo, e a Rússia se viu obrigada a vender petróleo com desconto para países como Índia e China. A economia russa está em modo de sobrevivência, não de crescimento. O medo de um confronto direto com os Estados Unidos. Putin sabe que Trump não é Biden. Enquanto o governo anterior adotou uma postura mais diplomática, Trump já ameaçou responder a qualquer ataque russo com força esmagadora. A presença de armas nucleares americanas na Europa Oriental é um aviso claro. Moscou não pode se dar ao luxo de uma escalada. Coreia do Norte, um regime à beira do colapso. Em 2017 e 2018, Trump adotou uma estratégia de pressão máxima contra Pyongyang, combinando sanções econômicas com ameaças militares. Kim Jong-un recuou. Agora, com Trump de volta, ele sabe que qualquer provocação poderia resultar em um ataque preventivo americano. Venezuela, o aviso do que pode acontecer. O colapso do chavismo e o isolamento de Maduro.
A Venezuela, aliada desses regimes, é um exemplo do que acontece quando uma ditadura enfrenta pressões internas e externas. Com uma economia destruída, hiperinflação e milhões de refugiados, Nicolás Maduro está à beira da queda. Os Estados Unidos, sob Trump, aumentaram as sanções e apoiaram a oposição venezuelana. Se Maduro cair, Xi, Putin e Kim saberão que seus regimes também são vulneráveis. O Brasil na contramão da história. A simpatia por ditaduras e o risco de isolamento. Enquanto o mundo democrático se une contra regimes autoritários, o governo brasileiro atual tem demonstrado simpatia por Maduro, Putin e Xi. Essa postura compromete a imagem do Brasil no cenário internacional e pode levar a sanções econômicas ou um distanciamento dos Estados Unidos. O custo de escolher o lado errado. Se a Venezuela cair, se a China entrar em colapso econômico, se a Rússia perder a guerra na Ucrânia, o Brasil poderá ficar isolado. A escolha entre democracia e autoritarismo não é apenas ideológica, é econômica e estratégica. O desfile de Pequim, um grito de desespero. Propaganda versus realidade. O desfile militar foi um espetáculo para a galeria, mas os analistas sabem que a China não tem experiência em guerras modernas. A Rússia provou ser incapaz de vencer uma guerra convencional. A Coreia do Norte não sobreviveria a um confronto com os Estados Unidos. A mensagem para Trump. O verdadeiro objetivo do desfile não era mostrar força, mas tentar intimidar Trump e evitar mais sanções. No entanto, Trump não é o tipo de líder que recua diante de ameaças. Sua resposta provavelmente será mais tarifas, mais sanções e mais pressão militar. O futuro, o declínio dos regimes autoritários. Uma década decisiva. Nos próximos anos, veremos se esses regimes conseguem se sustentar. A economia chinesa pode entrar em recessão. A Rússia pode perder a guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte pode enfrentar uma revolta interna. Trump está acelerando esse processo, e em menos de uma década, o mapa geopolítico pode ser radicalmente diferente. O papel do Brasil. O Brasil tem uma escolha a fazer: continuar flertando com ditaduras ou se alinhar com as democracias ocidentais. A segunda opção não é apenas moralmente correta, é estrategicamente inteligente. Conclusão: o fim de uma era. O desfile de Pequim não foi o nascimento de uma nova ordem mundial, mas o último suspiro de regimes que sabem que seu tempo está acabando. Trump, com sua abordagem agressiva, está expondo as fraquezas da China, Rússia e Coreia do Norte.